Olá, tudo bem com você? Eu queria contar uma historinha para você que eu gosto bastante. Essa história nos diz que um pai caminhava com um filho pela rua, quando a criança olha para o céu e vê um avião lá distante, voando. E ele fala para o pai: Papai, olha o tamanhozinho daquele avião. Olha como ele é pequenininho, como ele está devagarzinho. Papai, ele é tão pequeno que ele caberia na palma da minha mão. E o papai, naquela hora que escutou o filho falando isso, então ele pensou, e levou a criança no aeroporto para que ele pudesse ver um avião de perto. E ali, diante de um avião pousado, ele falou: Papai, como esse avião é grande! Esse avião é diferente daquele que a gente viu. Olha como ele é grande. Aquele cabia na palma da minha mão. Esse, olha o tamanhozinho que eu fico perto dele. Como eu fico pequenininho. E o papai explicou para ele: Filho, na verdade, esse avião é o mesmo daquele outro. O negócio é que a gente estava muito longe daquele outro avião. E aí ele pareceu ser pequenininho. Já nesse que a gente está vendo o tamanho real dele, a gente pode ver como ele é grande. Essa historinha serve para nós. Na nossa vida, qual é o lugar que Deus ocupa? Às vezes, diante das realidades que a gente está passando, os sofrimentos que a gente está passando, a gente está vendo Deus de longe. E Ele parece ser tão pequeno, e o meu problema parece ser tão grande. Mas na verdade, Deus, se nós o conhecemos, podemos ver o seu tamanho, a sua grandeza. Quanto mais próximo de Deus nós somos, quanto mais próximos de Deus nós vivemos, mais nós vamos o encontrando em tudo o que fazemos, em todas as realidades. Nós vamos vendo o agir, o dedo de Deus. Quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais nós vamos ver as grandezas de Deus. Nós vamos ver o seu tamanho, como na historinha. Agora, se nós não vivemos uma vida íntima com Deus, uma vida unida com o Senhor, se nós não temos uma vida de oração diária, se nós não nos encontramos com o Senhor na oração, de fato, quando a tribulação bate a porta, quando o sofrimento bate a porta, quando a enfermidade bate a porta, aí de fato nós vamos murmurar: aonde está esse Deus? Aonde está Deus? Ele não me ama, ele se esqueceu de mim. Porque de fato nós não o conhecemos. O catecismo diz que nós estamos nesse mundo para conhecer, amar e servir a Deus. Vê o primeiro passo? Conhecer. Nós vivemos num país que 90% da população se diz cristã. E eu te diria que a maioria dessas pessoas não conhecem a Deus. E você conhece a Deus? Ou será que nós somos e continuaremos sendo aquele cristão de IBGE, o cristão de pesquisa? Quando precisa falar uma religião, fala: eu sou cristão. E aí quando as tribulações batem a porta, a gente começa a murmurar: acho que Deus não existe, né? Acho que esse Deus, você vê, ele não dá tudo que eu peço. E aí a gente está começando a olhar Deus distante. Olha o tamanhozinho de Deus, olha o tamanho desse meu problema. Agora, se nós vivemos uma vida unida com o Senhor, se nós nos encontramos todos os dias com Ele, como a palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai, porque Ele no secreto te escutará e te atenderá. Mas nós não queremos. Nós não queremos passar tempo na oração. Porque afinal de contas, Deus, no nosso tempo atual, Ele é um Deus que Ele tem que fazer as minhas vontades. Eu não quero conhecê-lo, eu não quero amá-lo, eu não quero tomar a minha cruz e segui-lo. Na verdade, Deus está lá no alto dos céus para fazer a minha vontade. Esse é o pensamento moderno.
Aí a gente começou então a colocar Deus distante. Agora, se nós vivemos uma vida unida com o Senhor, nós vamos ver o seu agir em tudo o que fazemos. Na tribulação, bendizemos o nome do Senhor. Na enfermidade, bendizemos o nome do Senhor. Nos problemas, bendizemos o nome do Senhor. Nas alegrias, bendizemos o nome do Senhor. Afinal de contas, Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Afinal de contas, Ele é um Deus que, mais do que um Deus, é um Pai que me ama. Mas um Pai que quer ter relacionamento comigo. Um Pai que exige diálogo e intimidade. Se caminhamos uma vida com Deus, veremos a sua grandeza na nossa vida. Veremos a sua santa providência. Como diz aquela palavra, vós valeis mais que os pássaros, que os lírios dos campos. Deus não tem esquecido de cada um de nós. Nós que muitas vezes temos nos afastado dele. Mas ele continua lá. Ele é. Como disse para Moisés, eu sou. E basta. Ele é. Que nós possamos assumir esse chamado de conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E todas as realidades nos mostrarão e nos levarão a contemplar a face desse Deus que é Pai, que nos ama. Na sua realidade, no seu sofrimento, nas suas tribulações, mas também nas suas alegrias, nós podemos ver Deus de perto ou Deus distante. Isso está relacionado com a nossa intimidade com Ele.